Nesse vídeo aqui eu preparei para vocês uma videoaula super especial mostrando como colorir o olho da Wandinha, 100% utilizando pastel seco e lápis de cor. Se você quiser ter acesso a essa videoaula completa, 100% narrada, passo a passo, basta você me chamar no WhatsApp aqui, se acaso você quiser se tornar meu aluno e fazer parte de algum dos nossos cursos de desenhista. Todos os cursos estão em promoção nesse mês de Black Friday, somente em novembro, tá? E se você quiser saber um pouco mais sobre os cursos, tem meu WhatsApp aqui logo abaixo na descrição do vídeo, ou o link direto pro meu WhatsApp, tá? Basta você clicar para ser direcionado, beleza? Agora vamos pro nosso vídeo sem mais delongas, sem mais enrolações. Aqui eu já tirei os traços utilizando o método do decalque, tá? Mas você pode fazer isso aqui através do grid, mesa de luz, fica a seu critério. Eu vou fazer uma base com o pó do giz pastel seco na cor preta, preenchendo tanto essa região da pupila, mas também a própria íris, porque é tudo integrado, é como se fosse numa cor só, tudo escuro, para depois eu passar o lápis de cor. E eu vou aproveitar esse mesmo pozinho que eu estou aplicando aqui nessa parte, nessa região que você está vendo, e de acordo com o pincel vai perdendo a intensidade da cor, a intensidade do pozinho do giz impregnado, eu aproveito para passar um pouco desse pozinho que sobra no pincel em demais regiões, assim como, por exemplo, tanto na parte da pálpebra superior quanto na parte da pálpebra inferior, já criando uma base que posteriormente irá receber cores, né? No caso, a aplicação dos lápis de cor. Basicamente é isso aqui que eu faço no início, tá? E se você quiser deixar preservado o brilho do branco, você pode, mas aqui no caso eu optei por preencher toda a região e depois apagar com a borracha elétrica, e se necessário for, eu passo um pouco de gel branca, né, posteriormente, ou caneta Posca branca. Após utilizar o pó do giz pastel seco, eu vou fazer um preenchimento com lápis de cor preto da Polychromos. Esse lápis de cor vai me permitir fazer uma selagem nessa pintura feita com pó do giz, integrando mais as cores, deixando algo mais preto ainda, mais profundo. É muito importante um nível de contraste bem acentuado, principalmente nos olhos, que chamam bastante atenção no desenho realista. Com o próprio lápis de cor preto, eu aproveitei para demarcar aquela divisa entre pálpebra superior e supercílio e desenhei também alguns cílios, já puxando ali os fios, terminando bem fininho. E após isso, eu vou utilizar um pouco mais do pó do giz pastel seco para preencher aquela região da pálpebra superior, visto que tem muita região de sombra, né, uma parte bem escura ali que refere-se à maquiagem da personagem. Para mim não importa tanto o que é isso aqui, porque eu apenas interpreto o que está na foto para gerar o contraste a partir das cores que eu estou aplicando. E de acordo com o meu pincel perde um pouco da quantidade do pozinho impregnado, eu consigo esse tom levemente mais claro, não fica um preto tão absoluto. E se eu quiser escurecer, eu pego um pouquinho mais do pó do giz pastel seco para aplicar. E lembrando que esse pozinho do giz eu deixo reservado num recipientezinho, assim como eu já mostrei para você nas aulas de materiais e tal, né? E aqui sempre lembrando de fazer o degradê, até mesmo com o pó do giz pastel, puxando do escuro para o claro. Você vai perceber que por mais que essa pele dela seja um pouco pálida na fotografia, ainda assim tem um olhar bem profundo, que gera bastante contraste. Por esse motivo que eu fiz uma basezinha bem de leve, com um pincel, com bem pouquinho pó do giz pastel seco na cor preta. Você vai utilizar de forma que ele não fique preto, que fique um tom acinzentado, assim como você está vendo, para receber as demais cores depois. E após isso eu fiz uma mistura do pó do giz pastel seco das cores rosa escuro e bege, tá? São cores mais intensas. Você vai pegar aquele tom bege mais forte que você tiver do pozinho do giz e um rosa mais escuro, para ficar com esse tom meio neutro entrando em junção com o pozinho do giz que eu apliquei anteriormente. Eu estou utilizando o pincel para aplicar o pó do giz porque, ao meu ver, é mais rápida essa mistura. Eu consigo mais direto ao ponto, mas você pode fazer com a ferramenta de aplicação de sombra também. Eu vou exemplificar outras maneiras e outras formas de aplicar o material sobre papel aqui nessa videoaula. E logo após isso eu vou utilizar o lápis de cor sépia da Polychromos Faber-Castell, tanto para preencher um pouco as regiões de sombra em degradê, do escuro para o tom médio da pele, também vai puxar alguns efeitos já da sobrancelha, algumas marcações que você vai ver surgindo aí na videoaula. E com esse lápis de cor sépia, além de eu fazer alguns pontos ali dos fios da sobrancelha que são bem suaves, eu também faço alguma demarcação abaixo ali daquela região do globo ocular, né? Naquele entorno, porque tem um certo efeito de marcação ali que eu vejo na fotografia. Depois eu torno a voltar com lápis de cor preto para intensificar as sombras, tanto daquela divisa da pálpebra superior para o supercílio, mas também nos cílios e uma marcação já nos fios de cabelo, alternando entre sépia e preto, tá? O preto quando eu quero uma sombra mais intensa e o sépia quando eu quero uma sombra de base, essa sombra de base que vai receber demais cores depois. Lembre-se sempre, tá? Quando você quiser uma sombra mais forte,
mas não tão próximo assim do preto absoluto, controla um pouco o peso da sua mão utilizando o lápis de cor preto. E você pode voltar depois com sépia para intensificar o degradê dessa sombra. Eu vou apenas caprichar um pouco mais aqui nessa parte da pálpebra inferior, com o pozinho do giz pastel seco, com aquelas cores concentradas que eu expliquei anteriormente, um pouco do rosa médio com o bege e acrescentei um pouquinho de verde musgo para dar um certo efeito de contraste nessas cores, para não ficar tão puxado só para o rosa médio e para um tom de bege. Vai ter um certo efeito esverdeado, mas não tão discrepante assim. Dá um ar mais realista na pele. Depois eu vou fazer alguns cílios naquela parte inferior também, né? Alguns cílios utilizando lápis de cor sépia. O lápis de cor ocre queimado é para saturar um pouco as cores, esquentando mais essa pele, para elevar mais o contraste também das cores, enquanto o tom do rosa claro da Polychromos é para controlar essa saturação, não deixando escapar tanto do contexto da fotografia. Depois eu torno a voltar com lápis de cor sépia, acrescentando mais detalhes de cílios, efeitozinhos que eu observo na fotografia que são necessários eu aplicar. E com esse tom de vinho claro, e pode ser também até mesmo um pouco do violeta, tá? Não tem importância não. Mas o vinho claro vai me atender bem, para deixar essa pele mais corada, deixando ela mais viva, porque por mais que essa pele da Wandinha aqui na fotografia seja um pouco mais pálida, né, um pouco mais fria, ela tem um certo contraste das cores no olhar dela. Então é legal tentar representar de tal forma que fique com um aspecto mais harmônico, mais natural. E com a borracha elétrica eu faço alguns efeitos de brilhos que vai representar como se fosse aquele efeito da lágrima, aquele efeito meio úmido dos olhos. E novamente voltando ali com o lápis de cor rosa claro da Polychromos, seguido de Ivory. Esse Ivory aqui é como se fosse um tom de marfim, mas se você não tiver esse lápis de cor Ivory, você pode utilizar um próprio lápis de cor branco ou um tom de areia bem clarinho que não vai alterar tanto assim no resultado não, beleza? Mas sempre lembra, quando você achar que é necessário acrescentar mais contraste nas cores, mais saturação, volta com aquele ocre queimado, alternando com um pouco do vinho claro, violeta claro e tal, para você elevar mais o grau de realismo do olhar dela, que é muito importante. Agora eu vou partir para essa pele utilizando o pó do giz pastel seco. Eu voltei aqui só para te perguntar se você gostou desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, seu joinha, inscreva-se no canal se ainda não tiver inscrito e também ativa o sino das notificações para ficar por dentro aí do mundo da arte do desenhista, porque assim, sempre quando eu postar um vídeo, um conteúdo novo, o YouTube vai te avisar e também irá recomendar para demais pessoas que gostam aí de arte e querem aprender mais sobre desenhista, beleza? Um abração, até o próximo vídeo, falou!